Nós estamos diante de um momento muito delicado nesse tempo chamado contemporâneo. Um tempo em que a maioria de nós estamos extremamente intolerantes à frustração, intolerantes ao não. Quando vamos ao banco pegar um empréstimo, a única coisa possível como resposta é sim. Se o gerente daquele banco diz não, isso nos angustia. Quando nós, de repente, pedimos alguém em casamento, a única resposta possível é sim, e se aquela moça ou aquele rapaz diz não, isso traz uma profunda angústia. Nós não sabemos lidar com isto. Se nós, de repente, pedimos uma folga no trabalho, ou queremos férias antecipadas, e se o patrão diz não, isso é um outro problema que gera angústia. De forma geral, nós não aprendemos mais nesse tempo a lidar com o não. Nós sabemos lidar com o sim, e muito bem, por sinal. Na verdade, essa condição é muito própria de uma estrutura adolescente ou infantil. É muito comum, eu olho para os meus filhos e eles, quando me pedem alguma coisa, e eu sou obrigado a dizer não, por muitas razões, dentre elas por entender que não é viável aquela situação ou aquele pedido, nós percebemos, tanto eu como minha esposa, que tipo de angústia é gerada no coração daquelas crianças, dos dois de forma geral. Mas é interessante que nós crescemos, todos nós amadurecemos, nos tornamos adultos. No entanto, continuamos, em muitos momentos, tendo uma verdadeira intolerância ao não, uma intolerância à frustração. Ou seja, de certo modo, continuamos tendo um comportamento de criança, um comportamento adolescente em muitos aspectos. No que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito à oração, não é muito diferente. Muitas pessoas, ao orarem, só esperam sim de Deus. E se Deus demorar para responder, ou se a resposta for não, ou espere, olha, isso provoca uma série de questionamentos a respeito da bondade de Deus, do amor de Deus, e muitos entram em crise com Deus, porque não aceitam outra resposta senão sim. Há um texto na Palavra de Deus que eu quero ler com você nesse instante. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora escute o último versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é um texto muito precioso. E muitas pessoas têm se fundamentado nesse texto para chegar a uma conclusão de que Deus vai responder todas as orações. O detalhe é sempre dizendo sim. E isso não é possível. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas o texto também diz que Ele nos responde além do que pedimos ou pensamos. Deus não nos responde exatamente aquilo que pedimos ou pensamos, mas o texto é claro em dizer além. O profeta Isaías, ele diz muito claramente em uma das suas profecias que assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim são os nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão extremamente elevados em relação aos nossos pensamentos. Nós enxergamos pelas metades, nós não compreendemos o todo, porque não temos uma visão eterna da vida, mas Deus sim, Ele consegue compreender o passado, o hoje e o futuro. A Bíblia diz que Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Bíblia então nos chama a atenção para entender, para compreender um pouco mais sobre a oração. Quando eu perguntava há poucos momentos atrás, quando nós passamos pela rua, as pessoas dizem assim, está tudo bem? E nós respondemos uma outra pergunta, está tudo bem? E parece que nós não queremos responder a essa indagação. Na verdade, essa expressão, tudo bem, ela faz muito jus a esse momento que estamos vivendo, onde todo mundo tenta passar uma imagem de que não há problemas, de que não há situação complicada demais. E queremos vender uma imagem de um homem de sucesso, de uma mulher de sucesso, de um casamento de sucesso, de um emprego de sucesso. Parece que nada está ruim. O tudo bem pode significar muita coisa, mas, no entanto, não engloba a totalidade, porque não é possível estar tudo bem.
Muitas coisas vão estar bem, mas muitas não estarão bem. Na verdade, a gente tem que ser sincero, e a verdade ela sempre nos conduz à libertação. Há muitas pessoas que quando dizem está tudo bem, elas estão dizendo assim, olha, nem tudo está bem, mas eu já aprendi a controlar, eu já aprendi a lidar com essas questões, eu já aprendi a conduzir minimamente essas questões que antes me provocava tanta angústia. Muitas pessoas, ao dizerem está tudo bem, na verdade estão dizendo nem tudo está bem. No entanto, eu aprendi a lidar e aprendi a ter esperança em que em algum momento essas questões vão melhorar. Enfim, tudo é muita coisa, mas parcialmente Deus vai olhando para essas questões e vai percebendo de que há uma gradação de resposta. Hoje temos uma resposta, amanhã temos uma outra, mas não podemos estar 100% bem em todo o tempo, durante toda a vida, independente das circunstâncias. Isso não é possível. Bom, alguém poderia questionar, isso não é incredulidade, pastor? Não, isto é realidade. Nós somos pessoas de carne e osso, habitamos no mundo corrompido, lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo espiritual, lutamos contra um sistema desastroso que governa contra a vontade de Deus, que acaba tirando da nossa vida uma condição de saúde. Nós percebemos hoje os jovens, as crianças, cada vez mais cedo indo para as drogas, para a prostituição, o casamento fragilizado, a família colocada em xeque, enfim, não há como você falar de que vai estar sempre tudo bem. Bom, se somos intolerantes à frustração, então não saberemos lidar com algumas respostas que a vida tem para nos dar. Eu quero, antes de terminar essa reflexão, pensar um pouquinho a partir de uma experiência que tive na minha infância. Eu tinha um carrinho com boi dentro, de plástico, e eu resolvi brincar de fazendinha embaixo de uma árvore. Eu tinha 7 anos aproximadamente, e de repente eu peguei um tijolinho daquele quadrado e eu coloquei em cima desse caminhãozinho e comecei a andar. E arrebentou as rodas. Eu entrei no desespero, gritei pelo meu pai e perguntava para o meu pai, você pode consertar? Ele disse, não sei. Eu entrei no desespero maior ainda, porque eu não aceitava outra coisa senão que aquele carrinho ficasse do jeito que estava. Meu pai tinha a obrigação de consertar aquele carrinho. Essa era a minha mentalidade de criança. Muitas pessoas no mundo espiritual pensam assim a respeito de Deus. Estragam a vida, estragam o casamento, estragam a saúde, estragam tudo que Deus tem dado e depois acham que Deus tem a obrigação de sair consertando o que nós estragamos. É óbvio que muita coisa pode ser consertada, mas nem tudo pode ser consertado. Existem prejuízos que temos que assumir por uma vida, como consequência do nosso pecado, da nossa escolha leviana, da forma impulsiva como decidimos sobre a vida. No entanto, Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você saberia lidar com o não de Deus? É bom que você pense, porque a maioria de nós não sabemos lidar com o não. Só queremos o sim, só aceitamos o sim, a única resposta possível é sim. Mas há momentos em que Deus vai dizer para você, espere, ainda não é tempo. O livro de Eclesiastes diz isto, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Portanto, há momentos em que oraremos ao Senhor, Ele nos ouvirá, mas a resposta será, espere, ainda não é a hora. Em outros momentos Ele dirá, não, não, e Ele vai insistir nesse não, porque Ele sabe que o sim seria um desastre para nós, e Ele acaba fechando algumas portas para que a gente não provoque um dano maior na nossa vida. De forma geral, nós vamos compreender de que nem tudo vai estar bem, porque vivemos uma vida desse jeito, como falado agora há pouco, cheio de intempéries, de lutas, de conflitos. No entanto, podemos ter a graça, a felicidade, a alegria de saber que o Deus soberano está no controle da nossa vida e mesmo que nem tudo esteja bem, podemos sorrir e ser felizes a despeito das faltas de respostas que de repente aparecem diante de nós como desafio para a vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.